Antes de dividir para as crianças, eu queria contar uma coisa, uma história que eu vi, uma ilustração bem interessante. Um grande missionário havia morrido, e um pastor foi convidado para trazer a mensagem no culto memorial. E o pastor pegou, acendeu 100 velas, né? Nós não temos o costume de acender velas, né? Mas o pastor ia pregar e fez lá um tipo de altar, e acendeu 100 velas, ou mais de 100 velas, acendeu tudinho. E na hora que ele foi pregar, ele chegou e deu boa noite aos irmãos, né, cumprimentou os irmãos, e disse que aquele culto era em memória daquele grande missionário que tinha partido para estar com o Senhor. E ele pega, então, vai até aquele local das velas, e ele apaga uma daquelas velas. O que é que você pensou? Que aquela vela representava aquele missionário que agora o fio de luz dele, né, tinha apagado. Ele disse: não, esses que estão acesos são todos aqueles que na sua vida deram um testemunho, e que ainda mortos, ainda que estejam mortos, ainda estão brilhando. As suas vidas ainda falam, o seu testemunho ainda brilha. Esse que eu apaguei pode ser você. Se a sua vida não estiver digna de Deus, se a sua vida não servir para o testemunho de Deus, se você não fizer falta na sua igreja, se você não fizer falta no serviço de Deus, se você não tiver sua vida consagrada, a sua vela é que eu estou apagando, porque você já deixou de brilhar há muito tempo. Que ilustração, não é? Quem sabe aqui, alguns aqui, é essa vela apagada. Deixou de brilhar há muito tempo. Tanto faz estar na igreja como não está, não faz falta. Escola dominical não tem presença. Contribuir para a igreja, apagado. Servir ao Senhor, apagado. Não seja você essa luz apagada. Não seja você essa luz apagada. Não sejamos nós essa luz apagada. Amém, amados? A luz da irmã Graça Aragão está brilhando cada vez mais. Brilhou aqui, brilhou lá no cemitério, o testemunho dela lindo, né? Louvado seja o Senhor por isso. Amados, vamos chamar aqui as crianças para nosso culto infantil, né? Nossas crianças é o tempo que eles vêm saltitando, olha só. Agora não saltitam tanto, mas quando eu soltar eles aqui, vocês vão ver daqui a pouco. É os nossos cordeirinhos de Jesus. Ó, o Abner, rapaz. E aí? Tudo good? Muito bem. Cristina, hoje é só você e essa multidão. Misericórdia. O Adson, o homem das letras pela metade. Um dia que você colocar o hino todo ali, vou levar uma viagem você para Israel. Tá certo. Vamos orar então, né? Pai querido, nós te damos graças em nome de Jesus pela vida das nossas crianças, pelo testemunho dos seus pais que trazem para a igreja, para a casa do Senhor, e pedimos a tua bênção para o culto infantil. A mensagem seja apropriada e as crianças louvem ao Senhor, da boca deles saiu perfeito louvor. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Não deve sentar, mano. Não poder sentar, não. Podem ir, crianças. Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias capítulo 37, versículo 17. Vamos ler uma parte desse versículo e depois vamos orar. Quem puder ficar em pé, por favor, fique de pé. Jeremias capítulo 37, versículo 17. Eu gosto muito desse texto.
E mandou o rei Zedequias soltar a Jeremias, soltá-lo. E o rei Zedequias lhe perguntou em sua casa, em segredo. E o rei, chega perto de Jeremias e diz: há porventura alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: sempre há uma palavra do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, porque a resposta do teu servo, aquele rei que não estava levando a sério a tua palavra, aquele rei que estava desviado dos teus caminhos, e quando não sabemos bem se hipocritamente ou somente com medo, ele pergunta ao teu servo: há alguma palavra do Senhor, algum ensinamento, alguma mensagem do Senhor para esse momento? O teu profeta imediatamente responde: sim, há, porque sempre há uma palavra do Senhor para nós. Por isso pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados. Uma das coisas que mais nos impressiona é que sempre há uma palavra de Deus apropriada para nós, né? E a gente, em todos os momentos da nossa vida, quando nossos filhos nascem, nós sempre usamos o texto de Lucas capítulo 2, quando Jesus foi apresentado no templo, e nós usamos aquela mesma forma, fazemos um puxar do Antigo Testamento, do ensinamento para o Novo Testamento, e também apresentamos nossos filhos na casa de Deus, dizendo: nós vamos criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, né? Quando nós estamos pensando em aniversário, nossas datas comemorativas, aniversários, qual é o texto que sempre usamos? Salmo 90, versículo 12, né? Quando diz que ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos corações sábios. Nos aniversários temos e muitas palavras apropriadas. Quando vamos viajar e estamos assim pensando na segurança, o Salmo 121:8 nos lembra logo, que diz, né, que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, o Senhor vai guardar, e sempre usamos esse texto, porque também, aí o pessoal vai viajar, vou dar para vocês, Salmo 121:8, né? Se fosse pentecostal, dizer: receba! Então, o Senhor guarda a nossa ida, a nossa estadia e também a nossa volta. Quando estamos com medo de alguma coisa, estamos temerosos, lembrando logo o Salmo 91, aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo, aquele que se abriga, aquele que se esconde debaixo das asas do Onipotente, aquele que está debaixo daquele esconderijo da proteção de Deus. O Salmo 91 sempre vem à nossa mente dessa proteção, dessa segurança, no nosso coração está meio temeroso das coisas. Quando estamos também em situações difíceis de doença, e parece que as doenças são graves e nós ficamos sem muita esperança nos médicos, e a gente tem o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus sempre tem palavra para nossas vidas. Quando o Zedequias perguntou: a palavra de Deus? Jeremias disse: sim. E amados, e hoje nós perdemos uma grande irmã. Eu orei muito para que ela não morresse, sinceramente, lá em Israel. Quando eu soube que a irmã Graça estava mal, estava já ficando em coma, depois falou que estava em coma, eu orei muito pela irmã Graça. Você não sabe o quanto admiração eu tinha, não, eu tenho, ela está no céu, pelaquela irmã. Aqui, gente, a gente visualiza as pessoas pelos locais. E a irmã Graça, ela sentava sempre assim nessas filas do domingo, na escola dominical, e quando eu chegava, ia chegando aqui, eu já estava passando para cá, o seu Pedro, esposo dela, vinha trazendo ela devagar, e ela vinha. E para mim aquela irmã era um incentivo. Às vezes
eu ficava pensando que eu com mais saúde, eu com mais disposição, às vezes a gente fica tão vacilante nas coisas, e aquela irmã tão valorosa, venceu o problema do fígado dela, fez um transplante de fígado. Todo mundo pensava que ela não ia escapar daquele transplante, tomando remédios contra a rejeição, e ela, vitoriosa, ela se ergueu. Fui visitar ela quantas vezes lá no Hospital das Clínicas, né? E às vezes estava muito mal, e ela venceu tudo aquilo ali, e eu pedi a Deus que ela vencesse mais essa vez. Eu pedia egoisticamente, eu pedia mais para mim do que por ela, porque eu queria vê-la aqui, eu queria vê-la se levantar. Ontem, quando eu fui visitá-la, eu pedi novamente a Deus, Deus restaura, eu preciso daquela irmã, eu preciso ver aquele exemplo dela, eu preciso muito daquilo ali. Mas Deus teve um outro plano para a vida dela, e a levou para a sua glória, tirou dela toda a dor, e eu creio que Deus vai usar ainda o testemunho dela grandemente. Uma vez eu estava no WhatsApp do grupo da igreja, e eu vi a irmã Graça Aragão, né? E o pessoal botava a mensagem, e logo ela botava a mãozinha. Eu achava tão linda a mãozinha dela. Aquelas mãozinhas do WhatsApp são personalizadas, né? A gente vê a mãozinha lá, tudo é igual, mas quando a gente olha que era a mãozinha da irmã Graça Aragão. E eu ficava pensando, ela sabe usar o WhatsApp? Né? Eu demorei uns 40 anos para aprender a usar o WhatsApp, e a irmã Graça estava lá com a mãozinha, né? Eu achei tão bonito aquilo ali, né? Ela botando um comentário, quando a gente botava uma mensagem, né? Botava um comentário, eu sabia que ela estava com tanta dificuldade, né? As pessoas têm dificuldade, os jovens não, né? Mas quando você vê alguém segurando o WhatsApp com a mão e fazendo assim com a outra, já passou dos 50, dos 60, já está muito, né? Já está muito mais difícil. Os jovens estão muito mais rápido. Mas tudo isso a irmã Graça me cativava. E eu pedi muito a Deus, tanto lá na minha viagem. E Deus foi tão bom, né, que guardou para que eu pudesse participar. Já pensou como seria a minha tristeza eu estar em Israel e não participar das despedidas da irmã Graça? Né? Deus guardou. Ontem fui lá, orei por ela, e minha expectativa é dela melhorar, mas a resposta de Deus foi outra na vida dela e também na nossa vida. Mas ela é aquela vela que está brilhando, aquela luz que está brilhando, isso eu tenho certeza disto. E amados, eu queria trazer hoje para a gente uma mensagem sobre a nossa esperança. Abra a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, esse texto que fala sobre a esperança do arrebatamento. Mas como nós falamos, a palavra de Deus sempre tem uma resposta, sempre tem uma palavra adequada, e até para a morte a palavra de Deus tem uma resposta. Eu queria hoje ver essas, pelo menos 4 respostas para a morte, que Deus nos dá nesse texto, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Eu quero orar, agradecer mais uma vez pela vida da irmã Graça. Nós não enfeitamos nada do que nós falamos, né? A coisa mais preciosa é quando podemos fazer o enterro de uma pessoa, o sepultamento, e nós não temos nenhum constrangimento, podemos dizer verdades, podemos afirmar verdades daquelas pessoas. Me lembrei do pastor David Merck, né? Contou que queria que, quando no enterro dele, né, as pessoas olhassem lá no caixão e dissessem, foi um homem de Deus. E a segunda coisa, o que é? Ele está se mexendo. Era a segunda coisa que ele queria, né, de ouvir no dia do sepultamento dele. Mas para a morte, Deus tem uma palavra. Deus tem uma palavra não, Deus tem 4 palavras. Pai querido, nós queremos te agradecer pela vida da nossa irmã, que agora está contigo no céu. Agradecer porque o testemunho nosso é uma operação do teu Espírito Santo, e que nós apenas respondemos à tua graça. E a Maria das Graças Aragão
foi essa resposta. Podemos dizer, vai fazer falta, vamos sentir um vazio aqui na nossa igreja, mas nos contentamos porque o céu está mais rico com a presença dela também. E nós aguardamos o dia que vamos abraçá-la, como disse o filho dela aqui, o Ageu. Pedimos a tua bênção para que nós possamos hoje aprender, nos fortalecer nessas 4 palavras acerca da morte que o Senhor nos dá. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Há alguma palavra do Senhor acerca da morte? Sim, há. Primeira, Deus diz que há uma palavra de consolo para aqueles que morrem. Diz o versículo 3, 13, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, sejais desconhecedores acerca dos que já dormem, dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Primeira palavra acerca da morte é que Deus dá uma palavra de esperança. Aquele que está sem Cristo, aquele que não aceitou a Cristo como Salvador, ele não tem esperança. Não adianta enganar as pessoas, não adianta ser falso profeta, ou então querer dar, como nós lemos no nosso texto hoje, um evangelho adocicado. Mas para aqueles que creem, a palavra de Deus, olha, para que não entristeçais, não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança, porque nós temos a esperança. Deus, quando abriu a sua palavra e revelou ao seu plano, manda o seu filho morrer na cruz, e Jesus Cristo, antes de morrer na cruz, já estava anunciando o poder da sua morte, quando disse, aquele que crê em mim, não passará pela morte, mas aquele que crê em mim, já passou da morte para a vida, quer dizer, que não é mais a morte eterna, que nós temos a esperança da vida eterna. E essa é a grande esperança que nós sempre pregamos às pessoas, porque nós cremos, porque nós temos uma palavra de esperança para a morte. A segunda palavra, olha que diz aí no versículo 13, e ele vai repetir esse mesmo consolo no versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Nós temos uma esperança verdadeira. Nós podemos afirmar aquilo que nós cremos. Nós podemos ir nos textos bíblicos, pegar nas promessas de Deus e dizer, se Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Se Ele diz que aquele que morre, aquele que mesmo que a morte física o alcance, ele está com o Senhor, então isso é esperança. Tenho toda a convicção da minha vida, não tenho nenhum pingo de dúvida acerca disso, que não sei que foi horas, que foi às 4 da manhã, que a irmã Graça deixou de respirar, mas quando ela deixou de respirar aqui, o fôlego da sua alma já se ouvia lá no céu. Quando ela deixou de ver aqui, ela estava vendo o Senhor lá no céu. Essa é a esperança. Cantamos isso quando nossos cânticos dizem, ali eu verei o meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Cantamos porque nós temos uma verdadeira esperança. A segunda palavra que nós temos aí nesse texto, versículo 14 e 15, é que é uma palavra de certeza. Às vezes falamos de esperança, daquela nossa expectativa, mas o que diz o versículo 14 e 15? Porque se cremos que Jesus morreu e Jesus ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. A Bíblia fala a palavra dormir, no sentido porque o corpo está dormindo. Mas presta atenção que ele diz o seguinte, no versículo 14, o corpo está dormindo aqui na terra, como nós falamos lá hoje, né? Vamos guardar o corpo dela na sepultura. O corpo está dormindo. Mas observe o que diz o versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Vai vir com Ele porque eles estão vivos com Ele.
Ele vai trazer com ele para se encontrar com o corpo, porque eles estão agora com o Senhor. Essa é a grande certeza que nós temos. Eu fico muito perplexo, a mesmo agora, nesses dias que eu estava em Israel, pessoas dizendo-se crentes, crendo no dormir da alma, que o crente, quando morre, ele fica dormindo, fica inconsciente. Fico abismado. Eu não sei se aqui na igreja tem alguém que pensa errado desse jeito. Então, se alguém passou isso para você, retira isso da sua cabeça, porque a nossa certeza é que quando nós morremos, o nosso corpo dorme, mas nosso espírito imediatamente entra na presença do Senhor. Nosso espírito está vivo na presença do Senhor. E eu quero mostrar para você pelo menos 3 passagens, só para você lembrar disso. Primeira, Filipenses 1, aí pertinho do nosso texto. Antes de Tessalonicenses, nós temos Colossenses, depois Filipenses, antes. E capítulo 1. No versículo 21, o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos de Filipos, né? Paulo preso, Paulo já na sua expectativa, talvez do seu martírio, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Viver é Cristo, é estar com Cristo, e morrer é ganho. Se viver aqui é com Cristo e morrer é dormir, ficar ausente de Cristo não pode ser ganho uma coisa dessa. E ele continua, versículo 22, mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei o que devo escolher, mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo o desejo de partir. Tendo o desejo de partir é morrer, se for necessário, e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. A convicção de Paulo, bíblica, da promessa de Deus, que se ele morresse, ele estaria com Cristo. Isso era muito melhor do que viver aqui na terra, porque aí está contemplando na bem-aventurada presença do Senhor. Ele diz: partir é estar com Cristo, e é muito melhor do que a nossa vida aqui. Qualquer vida, por mais consagrada que seja, que estejamos servindo ao Senhor, mas nós temos a esperança de olharmos, estarmos face a face com o nosso Senhor Jesus. Né? Nós nunca o vimos, mas nós o veremos face a face quando nós partirmos dessa vida. Então, a promessa de Deus nos dá uma certeza. Era isso que levava os mártires à convicção de entregarem as suas vidas sem negar a sua fé, porque sabiam que o fato da morte era apenas a passagem imediata para a presença muito melhor, para a presença infinitamente melhor, porque ela está agora na presença do Senhor. O ensino bíblico é que os que morrem sem Cristo imediatamente estão no inferno, e os que morrem com Cristo imediatamente estão no céu com o Senhor. Nenhum dos dois vai dormir. O corpo é que dorme esperando a ressurreição. E agora mesmo em Israel, quando eu estava falando com essas pessoas, eu disse: vamos ler Lucas capítulo 23. Né? Vamos ver o que diz a Bíblia, qual foi a promessa do Senhor, quando ele estava ali na cruz, e um dos malfeitores se arrependeu e pediu ao Senhor, fez aquela grande petição, versículo 41, ele diz: olha, e nós na verdade com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez, reconhece o seu pecado, reconhece a santidade de Jesus, e disse a Jesus, orou a Jesus, falou com Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo
porque hoje estarás comigo no paraíso. Quando? Hoje. Aquele homem ali, naquele dia, ele morreu, ele foi crucificado, e naquele mesmo dia, ele já estava na presença do Senhor, com o Senhor, porque essa é a promessa de Deus. Se você não se convenceu ainda, vá para Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10, diz que os mártires são mortos aqui, são martirizados aqui, e imediatamente eles estão lá no altar de Deus, até falando: Senhor, quando é que tu vais julgar? Quando é que tu vais agora agir contra esses homens maus? Imediatamente são martirizados, na hora que morre aqui, já estão imediatamente na presença do Senhor. Esta é a certeza que nós temos. Quando nós estávamos voltando no de Israel, fizemos a conexão em Roma, e em Roma nós vimos os Circos Máximos, o local em que Nero, matou milhares de cristãos. Não foi no Coliseu, o Coliseu já foi para outro tipo de coisa, mas ali, homens e mulheres, crianças, foram martirizados e não negavam a sua fé, porque tinham essa certeza. Para a morte, a palavra de Deus dá uma palavra de certeza, uma palavra de consolo e uma palavra de certeza. Agora vamos ler o versículo 16, 17, pegar mais outra palavra, essa palavra aí que eu gosto tanto, quando ele diz: porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, haverá um soar da trombeta, e a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre, para sempre, com o Senhor. Essa é uma palavra maravilhosa para a morte, porque diz que os que morrem em Cristo, eles voltarão com Jesus na segunda vinda de Jesus, e eles vão então, pela palavra do Senhor, os seus corpos vão ressuscitar, e aqueles que estiverem vivos, os crentes vivos naquele momento, os seus corpos serão também glorificados, serão transformados, e nós subiremos juntos para o encontro com o Senhor. Nem nós subiremos primeiro, nem eles, nós subiremos juntos. Já pensou nisso aí? Quando nós falamos, a primeira pessoa que eu quero ver no arrebatamento é Jesus. Não, a primeira pessoa que nós veremos no arrebatamento são nossos irmãos que morreram em Cristo, porque eles ressuscitarão e nós nos uniremos a Ele e subiremos juntos. Aí eu fico pensando aqui, que alegria tem de ver quantas pessoas já aí, quantas pessoas, já pensou? Minha mãe fez a decisão dela praticamente no leito de morte, né? Minha mãe fez. Minha mãe está no céu, e quando Cristo voltar, ela vem com Jesus, o corpo que nós guardamos lá no cemitério vai ressuscitar, nós vamos ser transformados e nós subiremos juntos. Quantos irmãos aqui da nossa igreja vamos ter essa alegria? O seu Mita, né? O seu Mita, lá no céu, deve estar fazendo exercício lá ainda, né? A mãe da Elza também. Olha só. Irmão Abude, lembra do irmão Abude? Né? Irmã Moça. Tanta gente aqui, a gente pode lembrar que a gente fica girando e nós vamos ver esses irmãos ressuscitando os seus corpos, os seus espíritos vindo, vão encontrar-se com o corpo e vão formar novamente a tricotomia de Deus, né? Corpo, alma e espíritos restaurados, e nós seremos transformados também em corpo de glória, e nós subiremos juntos para o encontro com o Senhor.
é uma palavra maravilhosa para a morte. Depois que em 1 Coríntios 15, a Bíblia brinca com a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu galardão? Quando Cristo restaurar essa ressurreição, nós vamos brincar de ciranda, cirandinha com a morte, porque ela já não fará mais mal a ninguém, àqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E a palavra de Deus diz também que para a morte, a palavra de Deus dá uma palavra de vitória. Quero ler novamente o versículo 17 e o versículo 18. Ele diz: depois nós os vivos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que já morreram, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para quanto tempo? Para sempre com o Senhor. Aí não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá nunca mais separação, né? Nunca mais haverá a dor da partida, porque o Senhor teve a vitória final sobre a morte. Nós, ainda como crentes, ainda choramos na morte, ainda não queremos, como eu, orando para que a irmã se restabelecesse, mas um dia a morte já não vai fazer mais diferença nenhuma, porque a vitória de Jesus sobre a morte será cabal quando Cristo voltar para a sua igreja. Por isso, amados, eu quero terminar hoje. Talvez faz muita diferença a partir de agora, o Salmo 116, versículo 15. O que é que diz? Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa, porque Deus está cumprindo o seu plano. E nós podemos dizer, Deus tem uma palavra de vitória, tem uma palavra maravilhosa, tem uma palavra de esperança, tem uma palavra de certeza, tem uma palavra de consolação. Nós somos o povo mais feliz desta terra. Apesar das lutas e apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, nós somos o povo mais feliz desta terra, porque nós temos a vitória sobre o maior inimigo do homem, que é a morte. Então, nossos irmãos que já foram para o Senhor não são velas apagadas. Não são, irmãos. Nossos irmãos que foram já para a glória são luzes acesas e brilhando. Continuam brilhando, continuam com alegria nos nossos corações, continuam fazendo falta às nossas vidas. E nós temos esperança de encontrar com eles. A vela apagada, aquela luz apagada, que não seja você, que não seja nunca a sua família, que não seja muito a sua história de ser uma vela apagada para o reino de Deus ou para a sua igreja. Amém? Pai querido, nós te damos graças por esse tempo que o Senhor nos deu. Nós refletimos sobre a tua verdade, sobre a nossa real e verdadeira esperança. E pedimos a tua bênção, ó Pai, para que o Senhor, nesse conforto que está dando a todos nós, família da Irmã Graça, Aragão, o Ageu, o Senhor também use para a salvação daqueles que ainda não são crentes no Senhor. Use isso, ó Pai, use o testemunho, seja mais poderoso o testemunho dela na morte do que foi até na vida. E nós oramos também, ó Pai, por nós, para que o nosso testemunho seja vívido, seja brilhante, que nós façamos falta, que nós sejamos imprescindíveis na tua igreja, que nós sejamos necessários na tua igreja, que nós sejamos, como eu brinquei, pessoas totalmente dedicadas para servir a ti. Tem alguém aqui que não é crente e hoje quer entregar sua vida a Jesus, quer enfrentar a morte, não com a sua força, mas porque Jesus morreu na cruz e Ele oferece o seu sangue, o sangue dele, para a salvação de todo aquele que nele crê. E essa promessa pode ser para você, se você recebê-lo. Tem alguém que quer hoje fazer a sua confissão de fé? Levante seu braço. Tem alguém aqui que quer fazer sua confissão de fé? Tem alguém aqui
que estava se achando como essa luz muito fraca na sua vida, e que hoje quer pedir a Deus que avive essa chama. Levante seu braço, faça um sinal para mim. Amém. 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 Se você sente a sua luz fraca, você não quer isso na sua vida. Você quer que você brilhe intensamente. Eu queria orar por você. Vou orar por todas as pessoas que levantaram o braço. Tem mais alguém? Amém. Senhor nosso Deus, cremos, ó Pai, que Tu respondes aos nossos desejos. O Senhor se afasta daqueles que se afastam. O Senhor se distancia daqueles que se distanciam. Mas o Senhor se aproxima. O Senhor vem ao encontro de todo aquele que te procura, que te busca. E eu vi hoje pessoas fazendo essa busca, dizendo: eu quero o melhor para a minha vida. O melhor para a minha vida é estar te servindo, é estar consagrado, é estar brilhando. E eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor atenda a esses pedidos, que essas vidas sejam incendiadas, inflamadas com a fé, e nós possamos, ó Pai, se não formos as pessoas agraciadas da geração do arrebatamento, mas quando chegar a nossa hora de encontrar contigo, quem quer que esteja pregando possa dizer com verdade: foi um homem ou uma mulher de Deus, serviu ao Senhor, foi imprescindível na luta, foi valoroso, foi valorosa no testemunho, vai fazer falta nesse reino de Deus aqui na terra, vai ter uma tremenda necessidade de substituição dessa pessoa na igreja do Senhor. Ó Pai, faz isso em nossas vidas, dá por Tua graça que nós tenhamos esse testemunho também, pois oramos em nome de Jesus, amém. Vamos ter nosso tempo de oração silenciosa, e nós estaremos encerrando o nosso culto, desejando a todos uma semana muito abençoada na presença de Deus,